Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós vamos considerar o estudo bíblico de congregação da semana 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2023. que está no livro Seja Feliz para Sempre, lição 32, pontos 5, 6, resumo e revisão. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal, amigos, irmãos, visitantes, estudantes, sintam-se à vontade. Vamos agora considerar esse capítulo 32, que tem o tema O Reino de Deus já está governando. Só que hoje nós vamos iniciar lá na lição número 5. Vamos fazer a lição número 5 e a lição número 6. A lição número 5, ela fala assim: o mundo mudou muito desde 1914. Então tem um vídeo com o tema O Mundo Mudou desde 1914, de 1 minuto e 10, que vocês podem assistir para ver essa mudança que existiu no cenário mundial. Então, continuando, diz assim: Jesus predisse como seria o mundo depois que ele se tornasse rei. Então vamos ler Lucas 21, 9 a 11, e depois nós vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: além disso, quando ouvirem falar de guerras e tumultos, não fiquem apavorados, pois essas coisas tendem a acontecer primeiro, mas o fim não ocorrerá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, num lugar após outro, falta de alimentos e pestilências. E as pessoas verão coisas atemorizantes e grandes sinais no céu. Então a pergunta que se segue: qual dessas coisas você tem visto hoje? Então a resposta, bem, podemos dizer que nós temos visto de guerras, Hoje lá na Ucrânia, que é o país que está em evidência hoje, está tendo guerra. Tumultos a gente vê constante, independente da finalidade que está sendo reivindicada. Nós conseguimos ver nação se levantar contra nação, reino contra reino, terremotos, vira e mexe a gente ouve dizer que aconteceu terremoto, onde vitimou muitas pessoas. Falta de alimento existe desde que mundo é mundo, e pestilência a gente acabou de passar por uma. Então realmente nós temos visto tudo que está descrito nesse capítulo de Lucas acontecer. Continuando, o apóstolo Paulo falou como seriam as pessoas nos últimos dias do governo humano. Então vamos ler 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, e depois converse sobre o ponto a seguir. Então o texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz assim: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Então a pergunta: você acha que as pessoas estão agindo assim hoje? Então, se você quiser depois, deixa lá nos comentários, tá?
a sua opinião, o que você acha. Mas aí, de acordo com a gravura que se segue, a gente consegue perceber que esse texto, na verdade, já é uma realidade. A gente vê as pessoas, né, exatamente como está descrito aí, sem autodomínio, ferozes, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, orgulhosas, violentas. Então, realmente, estamos vivendo nos últimos dias. Ponto 6. Queremos apoiar o reino de Deus. Vamos fazer a leitura de Mateus 24, 3 e 14 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? E estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a pergunta: que obra importante mostra que o reino de Deus já está governando? Então a resposta se encontra no versículo 14, que é a pregação do reino, né? Onde as pessoas fariam para todas as nações e então viria o fim. A segunda pergunta: como você pode participar nessa obra? Resposta: podemos participar nessa obra por meio de evangelização, pregando de casa em casa, nas ruas, em qualquer lugar que você tiver oportunidade e que você fale do reino de Deus, você já está participando dessa obra. Continuando, o reino de Deus já está governando e o dia dele governar a terra inteira está próximo. Vamos ler o livro de Hebreus 10, 24 e 25 e depois vamos conversar sobre o ponto a seguir. Então o texto diz assim: E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às obras e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros e ainda mais, ao passo que vocês veem chegar o dia. Então a pergunta: o que cada um de nós deve fazer quanto mais próximos virmos chegar o dia? Então a resposta: não devemos deixar de nos reunir nos salões do reino, para que assim possamos nos encorajar e nos estimular mutuamente, para que assim possamos ter boas obras. E se alguém perguntar: por que o ano de 1914 é tão importante para as testemunhas de Jeová? O que você diria? Bem, eu diria que esse ano é importante, pois marca o reino de Jesus Cristo como Rei do Reino de Deus. Então, a partir dessa data é que começou a se cumprir vários textos da Palavra de Deus, e essa data para nós é importante porque mostra que realmente o tempo do fim já se encontra muito próximo. Mas depois você pode também deixar seu comentário lá no final, ok? Resumo: as profecias da Bíblia e a situação do mundo provam que o reino de Deus já está governando. Quando pregamos e assistimos às reuniões, mostramos que acreditamos nisso. Revisão: o livro de Daniel falou sobre 7 tempos. O que aconteceu no final desse período? Então a resposta: no tempo de Nabucodonosor, ele foi restituído como rei. E nos nossos tempos, Jesus começou a governar em 1914. Segunda pergunta: o que convence você de que o reino de Deus começou a governar em 1914? Então, o que nos convence é porque a palavra de Deus diz e mostra o que aconteceria a partir dessa data. Aumento de violência, guerra, as pessoas se tornariam diferentes do que eram, como mostra 2 Timóteo 3. Então, a palavra de Deus mostra exatamente passo a passo do que aconteceria a partir desse dia. E a última pergunta:
Como você pode mostrar que acredita que o reino de Deus já está governando? Então, a resposta, a primeira coisa a se fazer é confiar completamente em nosso Deus Jeová. Acreditar que Jesus Cristo, ele está reinando, e o nosso proceder em virtude disso, por acatar suas orientações, participar na obra do reino, continuar reunindo para que assim possa se fortalecer, ensinando, pregando e se batizar, tudo isso mostra que você acredita que o reino de Deus já está governando. Então, meus amados, chegamos ao fim dessa consideração, o estudo bem breve, mas com certeza de muita utilidade para nós. Então, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.